nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Caríssimos irmãos e irmãs aqui presentes ou que nos seguem pelas redes sociais, bem-vindos a este momento de oração em que vamos escutar a palavra de Deus e nós que estamos aqui presentes receber o pão da vida. Celebramos hoje de paramentos brancos, apesar de estarmos em plena quaresma, por quando fazemos memória de São João Batista de La Salle. Os que estão aqui depois poderão descobrir que está aqui na colunata, no lado norte, a sua imagem. É por isso que fazemos memória neste santuário deste santo, que nasceu em França em 1651, morreu com 67 anos, não morreu muito idoso, e dedicou a sua vida às crianças para uma obra de educação que ele funda, os Irmãos das Escolas Cristãs, e particularmente às crianças pobres. Ele, que era de família nobre e rica, renunciou mesmo ao título canonical a que tinha direito para se dedicar totalmente às crianças, para as educar humana e cristamente. É um exemplo para nós deste compromisso com a educação que a Igreja continua a manter em tantas instituições, quer masculinas, quer femininas. Ele fundou uma congregação onde não há sacerdotes, só irmãos que se dão totalmente nas escolas e em sítios muito difíceis, a Roménia, por exemplo, se dão totalmente à educação cristã dos jovens e das crianças. Agradecemos esse testemunho que é São João Batista de La Salle para toda a Igreja. Para celebrarmos dignamente os santos mistérios, reconheçamos que somos pecadores. Chamar-nos à conversão e à santidade. Kyrie, Kyrie eleison. Kyrie, Kyrie eleison. Cristo, que nos saciais com a vossa palavra. Convidais a seguir os vossos passos. Kyrie, Kyrie eleison. Kyrie, Kyrie eleison. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Oremos, Senhor nosso Deus, que escolheste São João Batista de La Salle para formar os jovens na vida cristã. Suscitai na vossa Igreja educadores e mestres que se consagrem inteiramente à formação humana e cristã da juventude. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco que reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém.
Leitura da profecia de Daniel. Naqueles dias, a Assembleia condenou Susana à morte. Então Susana disse em altos brados: Deus eterno, que sabeis o que é secreto e conheceis todas as coisas antes que aconteçam, vós sabeis que eles proferiram contra mim um falso testemunho. E eu vou morrer sem ter feito nada do que eles maliciosamente disseram contra mim. O Senhor ouviu a oração de Susana. Quando a levaram para ser executada, Deus despertou o Espírito Santo de um rapazinho chamado Daniel, que gritou com voz forte: Eu sou inocente da morte desta mulher. Todo o povo se voltou para ele e perguntou: Que palavras são essas que acabas de dizer? Daniel, de pé no meio deles, respondeu: Sois tão insensatos, ó filhos de Israel, que sem julgamento nem conhecimento claro dos factos, condenais uma filha de Israel? Voltai ao tribunal, pois estes 2 homens levantaram contra ela um falso testemunho. O povo regressou a toda a pressa e os anciãos disseram a Daniel: Vem sentar-te no meio de nós e expõe-nos o teu pensamento, pois Deus concedeu-te a dignidade dos anciãos. Daniel disse-lhes: Separai-os um do outro e eu os julgarei. Quando os separaram, Daniel chamou o primeiro e disse-lhe: Envelhecestes na prática do mal, mas agora aparecem os pecados que outrora cometestes, quando lavravas sentenças injustas, condenando os inocentes e absolvendo os culpados. Apesar de o Senhor dizer: Não dareis a morte ao inocente e ao justo. Pois bem, se viste esta mulher, debaixo de que árvore descobriste os 2 juntos? Ele respondeu: Debaixo de um lentisco. Replicou Daniel: A tua mentira cairá sobre a tua cabeça, pois o anjo de Deus já recebeu a sentença para te rachar ao meio. Depois de o terem afastado, Daniel ordenou que trouxessem o outro e disse-lhe: Raça de Canaã e não de Judá, a beleza seduziu-te e o desejo perverteu-te o coração. Era assim que procedíeis com as filhas de Israel, e elas por medo entregavam-se a vós. Pois bem, diz-me então, debaixo de que árvore os surpreendeste juntos? Ele respondeu: Debaixo de um carvalho. Replicou Daniel: A tua mentira cairá sobre a tua cabeça, pois o anjo de Deus está à tua espera com a espada na mão para te cortar ao meio. Assim acabará convosco. Toda a Assembleia clamou em alta voz, bendizendo a Deus, que salva aqueles que esperam nele. Levantaram-se então contra os 2 velhos, porque Daniel os tinha convencido do falso testemunho, pela sua própria boca. Para cumprirem a lei de Moisés, aplicaram-lhes a mesma pena que tão impiamente tinham preparado para o seu próximo e executaram-nos. E foi salva naquele dia uma vida inocente. Palavra do Senhor.
O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos judeus: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não anda nas trevas, mas terá a luz da vida. Disseram-lhe então os fariseus: Tu dás testemunho de ti próprio, e o teu testemunho não é verdadeiro. Jesus respondeu-lhes: Embora eu dê testemunho de mim próprio, o meu testemunho é verdadeiro, porque sei de onde vim e para onde vou. Vós, porém, não sabeis de onde venho, nem para onde vou. Vós julgais pelas aparências, mas eu não julgo ninguém. E se julgar, o meu juízo é verdadeiro, porque não estou só. Estou eu e o Pai que me enviou. Está escrito na vossa lei que o testemunho de duas pessoas é verdadeiro. Eu dou testemunho de mim próprio, e também o Pai que me enviou dá testemunho de mim. Perguntaram-lhe então: Onde está o teu Pai? Jesus respondeu: Não me conheceis a mim, nem a meu Pai. Se me conhecesseis, conhecerias também o meu Pai. Jesus disse estas palavras no templo, quando ensinava, junto à sala do tesouro, e ninguém o prendeu, porque ainda não chegara a sua hora. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amadíssimos irmãos e irmãs, abramos o nosso coração à escuta interior desta palavra que hoje nos é comunicada. De forma habitual, nos outros anos, nós lemos o Evangelho da mulher adúltera que líamos ontem. Hoje lemos outra página do Evangelho que está na continuidade, no capítulo 8 de São João, que nos fala de Jesus como a luz do mundo. A primeira leitura foi habitualmente escolhida para este dia, para ser lida em paralelo com a da mulher adúltera. Mas, quer uma leitura, quer outra, tem uma mensagem muito bela para nós, à qual vamos tentar abrir o nosso coração. A passagem do livro de Daniel, ou da profecia de Daniel, que hoje escutamos, é possivelmente um conto que foi acrescentado ao corpo das profecias de Daniel. É mais tardio. E a sua ligação ao resto do livro de Daniel dá-se pelo nome do jovem chamado Daniel, que tem esta inspiração do Espírito Santo, que consegue levar à defesa de Susana, que injustamente era acusada de adultério por 2 juízes. A relação com o nome Daniel tem a ver com o seu nome. Daniel quer dizer Deus é o meu juiz, enquanto que Susana quer dizer lírio, pureza. Se não é um texto para ser tomado apenas numa versão histórica de acontecimentos, o que é que este texto tem para nos dizer? A passagem que nós hoje lemos deve ter sido escrita num momento muito difícil da história de Israel, que está ligada, por exemplo, aos macabeus que se revoltam contra as imposições pagãs. A mulher inocente, Susana, representa aquele Israel que se manteve fiel no meio das perseguições. Houve um sumo sacerdote chamado Jason, que deve ter sido contemporâneo deste texto, que tinha feito coisas tremendas. Era sumo sacerdote
mas escolheu para o sacerdócio gente que não era capaz de realizar porque não era de tribo levítica. Teve várias atitudes de poder muito negativas. Israel vivia um momento de confusão. As doutrinas estrangeiras, sobretudo helénicas, invadiam o povo e os israelitas deixavam de pensar conforme a palavra de Deus para tomar outras ideias, para viver a idolatria. E aqueles que permaneciam fiéis, nós sabemos isso historicamente, por exemplo, o livro dos Macabeus, eram perseguidos. Os livros da lei eram queimados e as pessoas fiéis eram perseguidas até à morte. Lembremos de Judas Matateu, por exemplo, que estava destinado a morrer porque era fiel à lei. Diante de situações de perseguição, houve um Israel fiel, cuja imagem é Susana. E porque era fiel às suas convicções e porque era fiel à lei, ia ser acusada de morte. Para nós hoje, no mundo em que vivemos, a fidelidade à nossa consciência, a fidelidade à nossa fé cristã, a fidelidade à palavra de Deus, nem sempre é bem aceita e pode causar-nos até calúnia, sofrimento, perseguição. E mesmo quando não é só por motivo religioso, quando temos a coragem de dizer a verdade e de ser fiéis à consciência, encontramos muitas dificuldades. No mundo laboral, no mundo da política, no mundo da família, dizer a verdade e viver na verdade é alguma coisa que custa. Custa até às vezes a própria vida, como nós bem o sabemos. Quer a vida física, que se destrói, quer a vida psíquica, que é altamente atingida. Esta primeira leitura faz-nos pedir ao Senhor, como faz aquela oração de Susana, que venha em nosso auxílio, que olhe a nossa inocência, que olhe a nossa boa vontade e o desejo de sermos fiéis ao Senhor, mesmo quando outras forças nos atiram e nos empurram para a infidelidade. É possivelmente esta a grande mensagem que o conto de Susana traz para nós hoje. O texto do Evangelho fala e apresenta-nos Jesus como a luz do mundo. Eu sou a luz do mundo. Lembrai-vos que no Evangelho de ontem Jesus teve aquela discussão sobre a mulher adulta no templo. É no templo, junto à sala do tesouro, onde Jesus ensinava que este acontecimento se dá. E no fim da festa dos Sukkot, da festa dos tabernáculos, onde o templo se inundava de luzes, de pequenas luzes, que lembravam a nuvem luminosa que acompanhou o povo na sua saída do Egito para a terra prometida. E as luzes eram uma das manifestações importantes, o acender destas luzes, uma manifestação importante desta festa dos tabernáculos, desta festa das tendas. Uma manifestação importante. E por isso Jesus toma aquilo que todos veem, essas luzes que abrilhantam e dão vida ao templo de Jerusalém, para dizer: eu sou a luz do mundo. Claro que esta palavra, eu sou a luz do mundo, é uma palavra muito importante, não é apenas um verbo identificativo. Deus manifestou-se a Moisés como sendo aquele que é, eu sou. Esse é o nome de Deus. Jesus, ao dizer eu sou a luz do mundo, assume-se na sua realidade de Filho de Deus, o que causa não poucos problemas nestas discussões, como nós ouvimos, com os homens da lei e da doutrina, que achavam que ele estava a mentir, porque era uma única testemunha e por isso não era credível. Jesus afirma que o Pai será a sua testemunha. Já o tinha sido no batismo, foi no Monte Tabor,
e claramente e definitivamente na sua ressurreição. Mas continuemos. O Evangelho fala-nos de Jesus como luz do mundo. Quem o segue não anda nas trevas, mas terá a luz da vida. Jesus é a luz, a verdadeira luz. A sua palavra é luz para os nossos caminhos. É a palavra da verdade. Jesus, olhando para ele e nele, encontramos a luz que não se apaga, como o círio pascal, na noite e na vigília de Páscoa. Nele é a luz que não se apaga e que no meio das nossas noites indica-nos, continua a indicar-nos o caminho e nos fortalece no meio das nossas noites e escuridões como aquela luz que dá sentido às nossas vidas. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não anda nas trevas, mas terá a luz da vida. A pergunta que se calhar nós devemos colocar-nos a nós próprios: Jesus é a luz dos meus caminhos? Jesus é a luz das minhas opções? A sua palavra ilumina a minha vida? Ilumina o meu caminho? Ilumina as minhas decisões e opções? Eu sou a luz do mundo. Quem segue esta luz não caminha nas trevas, mas tem a luz da vida. Esta revelação de Cristo como luz que o Senhor hoje nos deixa com grande beleza. Este Jesus como luz que nós invocamos para que ilumine a nossa caminhada, às vezes sujeita também à escuridão. Irmãos e irmãs, Susana inocente, mas acusada, e a mulher adúltera, pecadora, mas perdoada, são imagem da Igreja Santa e Penitente. Oremos a Cristo, sua cabeça e Salvador, dizendo: Cristo, ouvi-nos, Cristo, atendei-nos. Pelo Santo Padre Francisco, para que, por intercessão de Nossa Senhora de Fátima e dos santos pastorinhos, o Senhor lhe permita recuperar a saúde e retomar as anteriores ocupações do ministério que lhe foi confiado, oremos. Pelos fiéis cristãos que se acusam de seus pecados, pelos ministros que os acolhem e lhes perdoam, e por todos os que procuram não pecar mais, oremos. Pelas instâncias legislativas que preparam as leis, pelos juízes que as aplicam com justiça e clemência e pelas vítimas inocentes que são condenadas, oremos. Para que cessem as guerras nos diferentes lugares do mundo e para que os povos, pelo entendimento e pela concórdia, alcancem a paz que Deus anuncia, oremos. Pelas mulheres a quem os homens tratam sem respeito, por aquelas que a sociedade abandona à sua sorte e pelas instituições e pessoas que as socorrem, oremos. Por aqueles que seguem a Cristo, luz do mundo, pelos catecúmenos que estão prestes a segui-lo,
e pelos fiéis que já o seguiram, mas o abandonaram, oremos. Por esta Assembleia que escuta Deus e lhe responde, pelos que imitem os gestos e as palavras de Jesus e pelos que, como ele, não julgam ninguém, oremos. Senhor Jesus Cristo, que nos iluminais com a vossa palavra, alimentai-nos com o pão da vossa mesa. Vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Orai para que este meu e vosso sacrifício seja aceite por Deus Pai Todo-Poderoso. Aceitai, Senhor, a oblação da vossa Igreja na comemoração de São João Batista de La Salle e pela participação nestes mistérios, fazei que demos na nossa vida testemunho da vossa caridade. Por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, rico de misericórdia, é verdadeiramente nossa salvação bem dizer o vosso nome, nosso itinerário para a luz pascal, seguindo os passos de Cristo, mestre e exemplo da humanidade, reconciliada no vosso amor. Vós abris à Igreja o caminho do novo êxodo, através do deserto quaresmal, para que aos pés da montanha santa, de coração contrito e humilhado, tome consciência da sua vocação como povo da aliança, reunido para cantar o vosso louvor, escutar a vossa palavra e viver a experiência admirável dos vossos prodígios. Por isso, com os anjos e os arcanjos e todos os coros celestes, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas,
Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu-o e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice, de novo vos deu graças e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação, e vos damos graças, porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja, dispersa por toda a terra, e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o nosso Papa Francisco, o nosso Bispo José e todos os ministros sagrados. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição, e todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna, com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos, os santos Francisco e Jacinta Marto e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. Porque nos chamamos e somos filhos de Deus, ousamos dizer com toda a confiança: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. De cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal.
Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Saudai-vos na paz de Cristo. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não sou digno que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo.
Oremos. Concedei, Deus Todo-Poderoso, que esta refeição sagrada nos fortaleça, para manifestarmos nos sentimentos e nas obras, a exemplo dos vossos santos, a caridade fraterna e a luz da verdade. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Vou agora fazer a bênção dos objetos. Vamos fazer agora a oração jubilar de consagração. Salve, Mãe do Senhor. Virgem Maria, Rainha do Pai e do Pai, bendita entre todos os mulheres. Pela margem da Igreja Cristina da Luz Cristal, da obra dos vossos filhos, és o triunfo sobre a morte do mal. Porque o Filho do amor e do Deus do Pai, mestre do anúncio e da boa nova do Senhor, sinal do seu verdadeiro Espírito Santo, ensina-nos nos vales e a vida seguinte, a verdade eterna dos pais, mostra-nos os filhos de Deus do poder de Deus, no prato do céu, seu Jesus, e o caminho que aprendemos unindo ao Deus na fé, na esperança e no amor, a ti unindo ao Deus de Deus, no Filho que é Deus descansado, ao Virgem necessária, e enfim, envolvido na luz das suas mãos pelos séculos. Vou agora fazer a bênção dos objetos religiosos. I will now bless the religious objects. Benedico ora gli oggetti religiosi. Ora bendigo os objetos religiosos. Je vais maintenant bénir les objets religieux. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis, por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos e fazei que, levando consigo estes símbolos de fé e piedade, sobre os quais invocamos a vossa bênção, se vão transformando à imagem do vosso Filho, Ele que vive e reina pelos séculos dos séculos. Caríssimos irmãos, continuação de bom dia para todos, bom regresso a vossas casas. Convido-vos a descobrir a imagem de São João Batista de La Salle, à de batina com uma criança. É fácil de descobrir aqui na colunata norte e prestarmos veneração a esse santo que fez tanto pela juventude e pela sua educação. E levamos no nosso coração o desafio de ter Cristo como nossa luz. Quem o segue não anda nas trevas, mas tem a luz da vida. Invocamos a bênção de Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus.